Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar nossa revisão de ciências, tá certo? Então vamos lá. Peguem o integrado, página 485, materiais magnéticos, tá? A gente vai começar por materiais magnéticos e depois a gente vai voltar um pouquinho para ver a questão das propriedades da matéria, tá? E nós não vamos usar todas, certo? Mas a gente vai dar uma pincelada nelas. Então, vamos começar por materiais magnéticos, página 485, ok? Além das propriedades gerais, comuns a qualquer tipo de matéria, que foi as propriedades que a gente viu antes dessa, existem propriedades que são específicas para cada uma delas. Uma dessas propriedades é o magnetismo. Na Grécia Antiga, já se conhecia o material que atrai o ferro por causa do campo magnético que o rodeia, a magnetita. Esse nome vem de Magnésia, lugar da Grécia em que o magnetismo desse minério foi descoberto. Certo? Então, vamos lá. A magnetita é um ímã natural, certo? Os ímãs explicam como funciona o magnetismo. A força de atração magnética do ímã é maior nas extremidades, que é chamado de polo norte e polo sul, certo? Extremidades, ó, pontas, tá? Então, polo norte e polo sul. Quando aproximamos o polo norte de um ímã do polo sul de outro ímã, eles se atraem, mas os polos iguais se repelem, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui dois lápis, certo? Essa parte aqui eu vou chamar de polo norte, tá? E as pontas eu vou chamar de polo sul, ok? Então, polo norte com polo norte, eles se repelem, se afastam, certo? Polo norte e polo sul, eles se unem, se atraem, certo? Então, iguais, força de repulsão, eles repelem, certo? Diferente, eles se atraem, certo? Força de atração. Iguais, polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul, eles se repelem, há uma força de repulsão. E se forem diferentes, polo norte com polo sul, há uma força de atração e eles se atraem, certo? Os ímãs permanentes conservam seu poder de atração por longo tempo, certo? Os ímãs permanentes conservam seu poder de atração por longo tempo, permanente, ele permanece. E o ímã temporário perde seu poder de atração rapidamente, certo? Depois de algum tempo, como é o exemplo do cromo e do alumínio, que são ímãs temporários. Ferro e níquel, ímãs permanentes. O ímã natural é aquele encontrado na natureza, é exemplo da magnetita, como eu tinha dito antes, tá? Os ímãs artificiais são aqueles produzidos pelas indústrias, com materiais de aço ou de ferro. Então, vamos lá. Ímã, força de repulsão, polos iguais, repelem, força de repulsão. Polos diferentes, força de atração, certo? Então, a atração magnética do ímã é maior nos polos, né? Que são nas extremidades, como eu disse, polo norte e polo sul. Polos diferentes se atraem, polos iguais repelem, força de repulsão. Os ímãs permanentes, eles conservam seu poder de atração por longo tempo e os temporários por um curto período de tempo. O ímã natural encontrado na natureza é a magnetita. Os ímãs artificiais são os produzidos pelas indústrias, ok? Com materiais de aço e ferro. O campo magnético da Terra. Nosso planeta tem um campo magnético produzido pelo núcleo de ferro e níquel. O núcleo interno é sólido e o externo é líquido. Dentro é sólido e fora é líquido. O movimento desse líquido na rotação da Terra cria um campo magnético que faz do planeta um ímã, cujo campo magnético se estende para o espaço. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Então, o que é força magnética? Primeira questão da página 486. É a força da atração que os ímãs exercem sobre alguns materiais, especialmente os de ferro e de aço. Letra B. O que são ímãs naturais? São aqueles encontrados na natureza. Letra C. Cite um ímã natural conhecido. A magnetita. Letra D. O que são ímãs artificiais? São aqueles produzidos pelas indústrias a partir de materiais de ferro ou de aço. Segunda questão. Qual é a diferença entre ímã permanente e o ímã temporário? O ímã permanente conserva por muito tempo seu poder de atração e o ímã temporário perde seu poder de atração rapidamente. Terceiro. A que se deve o poder da atração do ímã? Ele se deve ao campo de força que o rodeia, certo? A que se deve o poder de atração do ímã? Ele se deve ao campo de força que o rodeia, tá? De atração. Quarto, quais são os pontos de maior atração dos ímãs? Os polos, polo norte e polo sul. O que é força de repulsão? Quinta questão, página 487. O que é força de repulsão? É a força que surge quando aproximamos os polos iguais de dois ímãs, certo? A força de repulsão. O que é força de atração? Letra B. É a força que surge quando aproximamos os polos diferentes dos ímãs, polo norte com polo sul. Sexto, a que se deve o campo magnético da Terra? O campo magnético da Terra é criado pelo movimento do líquido no núcleo externo gerado pela rotação da Terra. Finalzinho da página 485, isso, tá? Escreva 2 usos dos ímãs. Exemplo, a bússola, que é como se fosse aquele reloginho, né? A bússola é um ímã. E os enfeites que grudam na geladeira, não é? Não tem um ímãzinho atrás? São 2 exemplos. Pronto, então vamos lá. Continuando. A eletricidade e os materiais condutores. A magnetita atrai o ferro. Essa força de atração também surge em certos materiais quando atritados, esfregados assim, encostados. Por exemplo, quando passamos várias vezes a caneta plástica no cabelo e aproximamos a caneta de pedacinhos de papel, ele os atrai. Portanto, magnetismo e eletricidade são propriedades da matéria. Magnetismo e eletricidade são propriedades da matéria. Ambos têm a mesma similaridade, criam campos magnéticos, certo? Os dois têm isso em comum, eles criam campos magnéticos. O magnetismo e a eletricidade têm a mesma origem, os elétrons. Isso é importante, tá? Os elétrons são a origem do magnetismo, tanto do magnetismo quanto da eletricidade, certo? Então vamos continuar. Quando alguns materiais são atritados, os elétrons se movimentam e geram um campo magnético. Elétrons em movimento geram também eletricidade, certo? No Brasil, a maior parte da eletricidade que usamos é produzida nas usinas hidrelétricas. A maior parte da energia utilizada aqui no nosso país vem das usinas hidrelétricas, ou seja, eles usam a força da água para produzir energia, construída em pontos apropriados de rios. Essa eletricidade percorre longas distâncias em materiais condutores até chegar ao seu destino e pode ser usada para acender uma lâmpada, um aparelho elétrico, ligar uma TV, etc. Aqui tem um pequeno exemplo nesse desenho, tá? Do percurso que essa energia faz, né? Da usina, a rede de torres de transmissão, a rede elétrica, até chegar na nossa casa. Os condutores de eletricidade. Então, olha só, vamos lá. A corrente elétrica é um fluxo de partículas em movimentos, certo? E vocês vão ver como é que são chamadas, tá? Então, vamos lá. Existem materiais que são bons condutores de eletricidade. Cobre, alumínio, prata. Nosso corpo e o de outros animais, a água,
o ar úmido e o solo também conduzem eletricidade. Os materiais que conduzem eletricidade com dificuldade são os isolantes. Borracha, madeira, plástico, cortiça, vidro, lã, isopor são exemplos de materiais isolantes, tá certo? Então, agora, nós vamos responder a página 488, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, letra A, né? Que é só para completar as frases. A corrente elétrica é um fluxo de partículas em movimento chamadas elétrons. Elétrons. Letra B. Um aparelho elétrico funciona quando a corrente elétrica chega até ele. Corrente elétrica, certo? Chega até ele, ele começa a funcionar. Segunda questão. O que acontece quando ligamos um aparelho elétrico? Fechamos um circuito permitindo a passagem da corrente elétrica. Quando a gente liga um aparelho elétrico, nós fechamos um circuito permitindo a passagem da corrente elétrica, certo? Fechamos um circuito permitindo a passagem da corrente elétrica. Terceira questão. O que existe em comum entre a eletricidade e o magnetismo? O que foi que a gente viu? O magnetismo e a eletricidade têm a mesma origem, os elétrons, certo? Eles têm a mesma origem, os elétrons. Aqui está assim, ó. Ambos são decorrência de partículas do átomo chamadas elétrons. Você também pode responder assim. Quarta questão. O que permite a passagem da eletricidade? O circuito aberto ou fechado? Aberto, certo? Aberto. Quinta questão. Onde é produzida a maior parte da eletricidade no Brasil? A gente acabou de ver isso. Nas usinas hidrelétricas que utilizam a força da água para produzir energia, certo? Como a eletricidade chega até as nossas casas? Através dos fios condutores de eletricidade. Isso aí é fácil, né? C. Escreva situações nas quais você usa a eletricidade. Essa daí é pessoal e também muito, muito, muito simples, tá? Então, vamos lá. Materiais isolantes são aqueles que não deixam passar a corrente elétrica com facilidade, certo? A exemplo da madeira, do plástico, são materiais chamados de materiais isolantes. Vamos ver mais. Então, a força que atrai os corpos para a Terra é chamada de força da gravidade. Isso aí a gente vai voltar agora um pouquinho. Lá para as propriedades da matéria agora, na página 481. A gente fez um contrário. A gente começou o último assunto e agora a gente está voltando um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Como é chamada a força que atrai os corpos para a Terra? Página 483, a última propriedade da matéria. Gravidade ou força gravitacional. Que propriedade da matéria diz que a matéria não é criada nem destruída, apenas transformada? Antes de gravidade, tem aí qual é essa matéria, essa propriedade? Indestrutibilidade. Isso quer dizer que a gente não consegue destruir, a matéria ela não é destruída, ela é sempre transformada. Então, o nome dessa propriedade é indestrutibilidade. Guarda esse nome, por favor, tá certo? Então, vamos lá. A quantidade de matéria de um corpo é chamada de... Lembra aí? Massa, certo? Lá na página 481, massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, a quantidade de matéria de um corpo é chamada de massa, certo? E a gente também fala peso, né? A gente pergunta, qual é a sua massa? A gente pergunta, qual é o seu peso, né? A corrente elétrica é um fluxo de partículas em movimento, que a gente viu aqui na página... Vamos lá. Deixa eu achar para vocês a página sobre corrente elétrica. A gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver tudo que vai cair sobre corrente elétrica, tá?
Então vamos lá. É porque eu tô dando uma revisão bem para vocês, bem do que vai cair na prova mesmo, tá? Então vamos lá, a gente já viu o que permite a passagem de eletricidade, circuito aberto ou fechado, é o circuito aberto, página 488, tá? A corrente elétrica é um fluxo de partículas em movimento chamada de elétrons. Outra parte importante, o que permite a passagem de eletricidade, o circuito aberto ou fechado? Aberto. Lembra disso, tá, pessoal? Corrijam as páginas para que vocês possam estudar por elas, tá bom? Onde é produzida a maior parte da eletricidade no Brasil? A gente também já viu. Também tem outra questão que fala sobre isso, nas usinas hidrelétricas. E como a eletricidade chega até nossas casas? Através dos fios condutores de eletricidade, certo? Então, a nossa avaliação tem 10 questões, cada uma valendo uma questão, não é? A gente vai fazer essa prova oralmente, né? Portanto, estudem bastante. Vou dizer quais são as páginas que vocês... Da página 481 até a página 489, só o exercício, tá? Da página 489 até a questão 6, o final do exercício, ok? Que no caso vocês não vão nem precisar tanto do exercício da página 489. Então, a gente vai fechar da página 481 até a página 488. Então, assistam o vídeo com o integrado na mão, prestando bastante atenção, tá? E tirando as dúvidas que vocês ainda tiverem. Então, aproveita esse tempo, né? O final de semana também. Você nunca estudou demais, né? Nunca pensa que você já estudou o suficiente. Se precisar, estuda mais um pouquinho, tá? Para garantir sucesso na sua avaliação. Beijo para vocês. Foco no estudo e até já já.